Segue o líder do Campeonato Brasileiro 2025, é o Mengão, é o Flamengo. Estamos começando mais um vídeo aqui do Novo Bolado. Seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha esse conteúdo também, comenta para ajudar, para poder levantar esse canal que é novo aqui no YouTube. Então, ontem tivemos dois jogos incríveis. Tivemos Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro e deu ruim para o Palmeiras. Tivemos Flamengo e Sport lá na casa do Sport, né? E deu bom pro Mengão. O Mengão ganhou por 5-1. Vão dizer aí que teve favorecimento, porque teve duas expulsões, mas se a gente considerar que o critério dos caras hoje para fazer as expulsões são critérios bem polêmicos, e o Palmeiras, convenhamos, já se deu muito bem com favorecimento e erros de arbitragem piores do que os últimos erros aí que a gente tem visto em alguns jogos de outros times que não o Palmeiras, acho que tudo isso a gente pode considerar e colocar na conta da CBF. O primeiro de tudo é o calendário, né? Eu não quero chover no molhado, todo mundo fala muito disso, do calendário apertado, do Campeonato Brasileiro, do futebol sul-americano como um todo, e no final das contas a gente tem um calendário realmente muito ruim, muito apertado, e isso também é culpa dos clubes, cara. Os clubes eles têm culpa de certa forma disso. O Palmeiras foi o clube que aceitou, junto à CBF, a proposta da CBF, do jeito que foi, do jeito que está formatado, do jeito que foi colocado, o Palmeiras aceitou simplesmente jogar os jogos que estão atrasados, que estavam atrasados no caso, porque já pagou nesses jogos, nas datas FIFA. E o Palmeiras fez isso, o Flamengo acabou coagindo o Flamengo também a jogar dessa forma, na data FIFA, o Flamengo jogou, e curioso, o Flamengo ganhou o seu jogo na data FIFA, e o Palmeiras perdeu. Justamente o clube que mais fez questão de, no final das contas, reforçar uma decisão da CBF, fez questão de validar uma coisa acordada com a CBF, uma imposição da CBF, né, a gente pode dizer, porque se o Palmeiras fosse inteligente, né? Se ele não pensasse só nele, eu não vou nem dizer inteligente, eu vou dizer se ele não pensasse só nele, se ele pensasse no futebol como um todo, como a Leila Pereira fala, que costuma pensar, porque o Palmeiras é diferente, pensa na coletividade, né? Porque o Palmeiras tem esse negócio, a Leila tem essa vontade de pintar o Flamengo como o vilão, o malvadão do futebol brasileiro, né? E eu acredito que é puro clubismo da parte dela, obviamente ela vai defender os interesses dela, mas ela defende tanto os interesses dela, tanto que, no final das contas, me parece que isso não serviu muito. Você pode discordar de mim, mas, enfim, o que eu vi foi o Palmeiras perdendo para o Santos. Primeiro porque é clássico, e clássico é aquilo, por melhor que você esteja em relação ao seu adversário, o clássico não tem favorito, né? A gente precisa dar o braço a torcer. O Flamengo vai enfrentar o Fluminense na próxima rodada, e a gente sabe, é um jogo duro, um jogo difícil, o Flamengo é favorito pela fase, pelo cenário atual, pelo momento, até por ser líder, e ele tem uma obrigação de pontuar nesse jogo, mas a gente sabe também que o Palmeiras é regular, a gente sabe também que ele está logo atrás, a gente sabe também que o Fluminense é rival histórico do Flamengo no Rio de Janeiro, então assim, a gente sabe que tem um componente Fla-Flu, um componente clássico, que pode fazer uma baita diferença num jogo como esse. Espero que não faça, espero que o Flamengo confie no seu favoritismo e jogue com seriedade e vence esse jogo e dê aula no jogo, porque o Flamengo fez um jogo realmente preocupante contra o Sport. Eu sei que era o time reserva, mas fez um primeiro tempo preocupante e o Flamengo melhorou depois. Claro, as expulsões ajudaram muito o Flamengo a melhorar dentro de campo, mas ganhou o jogo, fez os 3 pontos. É o que importa, é líder do Campeonato Brasileiro, está 71 a 68. Eu ainda vejo os times ali que estão brigando, né, nessa parte de cima da tabela com a possibilidade de oscilarem, inclusive Flamengo e Palmeiras podem oscilar, podem perder pontos ainda nesse campeonato. Tanto o Palmeiras pode perder e empatar jogo, como o Flamengo pode perder e empatar jogo. No pior do cenário, para o Flamengo, no pior dos cenários, para o Flamengo, o ideal é pontuar, agora que assume a liderança. Se pontuar os jogos que tem, fazer o esforço para empatar jogo, ganhar jogo, o Flamengo vai dar uma administrada. E essa é a questão. O Flamengo, quando depende dele, é perigoso. O Flamengo, quando depende dele, é preocupante. Isso é uma coisa que irrita muito o torcedor do Flamengo. O Flamengo, quando depende de si, das suas próprias forças, o Flamengo muitas vezes deixa a desejar. Às vezes parece que o Flamengo precisa depender dos adversários e da emoção até o fim para poder ser campeão. Eu me lembro de 2009, que foi mais ou menos isso. O Flamengo não dependia só dele. O Flamengo dependia de uma soma de resultados que daria ao Flamengo o título brasileiro. O Flamengo veio assumir a liderança do campeonato na penúltima rodada, na 37ª rodada de 2009. Aquele ano lá mágico que teve aquela arrancada histórica para o título, que o técnico era Andrade, que veio para o lugar do Cuca, que tinha ganho o Campeonato Carioca de 2009 com o Flamengo, e também com a chegada de Petkovic, né, que estava voltando ao Flamengo, e do Adriano Imperador também voltando ao Flamengo. Esses caras fizeram muita diferença para o Flamengo e levaram o Flamengo ao título, né? Claro que a gente tinha alguns medalhões ali que jogaram muito também, o caso do Léo Moura, do Juan, e não foi diferente com esses aí que chegaram, que são ídolos também, como é o caso do Adriano, que é um dos maiores ídolos da história do clube, e do Petkovic também, um dos maiores ídolos da história do clube. E eles alavancaram o Flamengo, escalaram o Flamengo
para o mais alto patamar naquela altura do campeonato, faltando 2 rodadas para o fim, e foi o suficiente para o Flamengo ser campeão. Aconteceu algo parecido no Campeonato Brasileiro mais adverso da história, que foi o de 2020, por conta da pandemia. Campeonato que terminou no começo do outro ano, de 2021, mas que teve ali uma arrancada histórica também do Flamengo, que parecia já ter perdido totalmente a chance de título. Os matemáticos não davam título para o Flamengo. A probabilidade era bem baixa, porque o Flamengo estava, se eu não me engano, o Flamengo era sexto, era quinto colocado, e tinha uma diferença de pontos considerável para o Internacional, que foi o clube que fez 9 vitórias consecutivas, e isso é um recorde no Campeonato Brasileiro, ninguém chegou a isso ainda. E o Internacional, ele não é invencibilidade, é vitórias, são vitórias seguidas, 9. E foi uma arrancada monumental do Internacional para assumir a liderança e se manter na liderança por algumas rodadas. Mas aí no final, deu de novo Flamengo e Palmeiras correndo atrás ali, brigando pelo título. O Internacional foi vice-campeão nesse ano. O Flamengo foi campeão em cima do Internacional, num jogo contra o Internacional, 2, 3 rodadas antes de assumir de vez a ponta da tabela, se eu não me engano, não me recordar exatamente, mas teve uma arrancada histórica também. E o Flamengo não dependia só dele, o Flamengo precisava, até porque perdeu o jogo. O último jogo da rodada a última rodada do Campeonato Brasileiro, naquele ano o Flamengo perdeu, então o Flamengo não dependia só mais dele. O Flamengo dependia de outros resultados. E um dos resultados era o Internacional não vencer o Corinthians. E não aconteceu. O Internacional não venceu o Corinthians, o Flamengo estava lá no Morumbi assistindo o jogo pelo celular, né, os jogadores do Flamengo, imagem histórica, e os caras comemoraram o título quando terminou o jogo deles. Eles foram assistir o jogo pelo celular de alguém lá, enfim, da comissão técnica. Terminou o jogo lá e eles comemoraram o título brasileiro de 2020. O Flamengo foi bicampeão. Foi uma sequência 2019, 2020, 2020 muito aquém do que o Flamengo jogou em 2019, mas mesmo assim foi um time que foi corajoso, né? Tinha um déficit na zaga e o Rogério Ceni, o técnico na época, improvisou o William Arão na função de zagueiro. O Flamengo tinha um problema ali com a saída de bola e aí o Flamengo tinha um problema com a saída de bola porque o Gerson foi embora do clube nesse período aí, na primeira passagem dele, né? E aí o Flamengo foi e improvisou Diego lá na meia ali, na saída de bola, quase como um segundo volante, uma vez que Arão também foi recuado para a zaga. E ainda teve a questão do Gabigol, que estava machucado, voltou de lesão e ajudou muito na arrancada rumo ao título de 2020. Gente, pelo amor de Deus, tem campeonato ainda. Eu sei que o Palmeiras é regular, eu sei que o Flamengo oscila muito, mas vai ser assim, vai ser brigado até o fim, vai ser essa disputa. Não tem como fugir disso, não tem como ser diferente disso. E eu acredito que o ideal hoje pra gente é pontuar os jogos que tem. Agora que assumir a liderança, é pontuar os jogos que tem. O Palmeiras está ali no calcanhar ainda. Ainda é uma ameaça. Ele é um time muito mais regular que o Flamengo. Eu digo isso. Eu não posso nem dizer mais regular, porque eu acho que o Flamengo, nos confrontos diretos ali do G6, o Flamengo se deu bem. Que são os times que podem ameaçar o título do outro, né? Mas. E o Palmeiras não. Mas o Palmeiras ele não cede pontos para os times da parte de baixo da tabela. E o Flamengo cedeu. O Flamengo perdeu para Fortaleza, o Flamengo perdeu para o Bahia, né? O Flamengo empatou com o Grêmio, que vem muito mal no campeonato. Oscila bastante, uma hora tá bem, outra hora tá muito mal. Então o Flamengo cedeu pontos ao longo da temporada. Eu acho que o Flamengo empatou na primeira rodada do campeonato, se eu não me engano, foi contra o Internacional. O Flamengo empatou com o Internacional dentro do Maracanã. Foi um jogo bom, mas o Flamengo empatou o jogo. Entendeu? Então, assim, o Flamengo começou a perder pontos para times que estão lá embaixo. Entende? E isso o Palmeiras não faz. O Palmeiras fez ontem contra o Santos. O Palmeiras tinha muitos desfalques. Também tem esse cenário. A gente precisa ser lúcido com relação a isso. O time principal do Palmeiras talvez tivesse vencido o Santos, apesar do componente clássico, apesar do componente Vila Belmiro, né? Apesar do Santos precisar muito do resultado e logo contra o seu rival histórico. Mas no final das contas, a gente sabe, né? A gente sabe que o Palmeiras poderia ter amassado o Santos com o time titular. E não foi o que aconteceu. O Palmeiras estava totalmente desfalcado, se não me engano, eram 11 ou eram 12 desfalques significativos para o time. E quando chegou lá, o Palmeiras perdeu o jogo para o Santos. E foi excelente pra gente. É só pra dizer, esse vídeo nada mais é do que uma forma de dizer que tem muito campeonato. E isso aqui, independente do momento que você for assistir, seja agora em 2025, ano que vem, não importa. Vai servir como um memorial para você entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. E pontos corridos, eles são muito competitivos, né? É um campeonato de muita oscilação e de muita irregularidade por parte dos clubes. Os times mais regulares, que são justamente Flamengo e Palmeiras, são os times que estão brigando pelo título. Mas até o Cruzeiro, que esboçou brigar pelo título também, foi líder em algumas rodadas do campeonato. Até o Cruzeiro oscilou muito. De qualquer maneira, foi um ano incrível pro Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro ele fez um ano, assim, de tirar o chapéu, né? Apesar de ter caído em algumas outras competições, de ter ficado muito distante do título agora, apesar de que eu acho que existem chances matemáticas, mas é bem remota, né? Agora com Palmeiras e Flamengo mais regulares no campeonato. Mas o Cruzeiro fez um ano muito interessante, né? Sabendo que o Cruzeiro veio ali da zona. Perdão,
sabendo que o Cruzeiro veio, né, ali da Série B do campeonato, baixo investimento, jogadores saindo e jogadores novos chegando. O Ronaldo veio, né, tipo, comprou o Cruzeiro, vendeu o Cruzeiro. Ele, de certa forma, ajudou nesse processo de reestruturação e o clube tá onde tá porque se reestruturou, tem um bom elenco, tem um time bem treinado, tem um bom treinador, que eu acho que se esse treinador do Cruzeiro tivesse no Flamengo, o Flamengo seria um time mais regular. Porque Felipe Luiz, ele é bom treinador, mas ele é promissor só. Ele ainda não é uma, como é que eu posso dizer? Ele ainda não é uma unanimidade no futebol brasileiro. Quem disse isso, disse baseado em alguma outra ótica que não é uma ótica mais realista da coisa. O Felipe Luiz, ele é um cara, como eu falo, que gosta de trazer conceitos de fora para o futebol brasileiro. E é muito difícil implementar essa mentalidade no futebol local, porque isso é uma coisa que funciona muito bem lá fora. E aqui é uma outra dinâmica, um outro futebol. E às vezes ele dá muito murro em ponta de faca, como se ele não conseguisse entender que o erro dele maior consiste justamente nessa teimosia de tentar implementar um estilo, uma metodologia que não é validada aqui no Brasil. Infelizmente não é. E aí é bola pra frente, é jogar com a raça, com o coração, se adaptando ao estilo de jogo do outro time, entendendo como funciona a agenda do nosso futebol brasileiro, fazendo um bom rodízio dos jogadores, do elenco, né, do Flamengo, rodando bem o elenco, que é um elenco vasto. E também entender até a nuance do juiz, né? De qual o juiz está apitando aquele jogo. Tudo isso você tem que levar em consideração. Não é um protocolo que você obedece e fica ali quadrado, refém de uma forma de ganhar, sabe? Você tem que testar novas coisas. E o Campeonato Brasileiro, ele contempla isso também. Ele presta atenção nisso, na regularidade baseada nas coisas que você tem que implementar, aplicar no seu time, né? Isso vale para os treinadores. Por isso que eu acho que se fosse o técnico do Cruzeiro no Flamengo, talvez o Flamengo tivesse até mais folgado na liderança do que agora, porque agora a diferença é muito pequena. É uma diferença de 3 pontos e ainda é uma diferença que o Flamengo precisa batalhar para sustentar. Né? A gente ainda tem 5 rodadas para o fim do campeonato. Mas é isso. Eu acredito que esse jogo de ontem, esses jogos de ontem, agora, tudo quitado, né, de jogo atrasado, não tem mais essa besteira de ter que pagar jogo, tá tudo ok, já tá tudo regularizado, finalmente, graças a Deus não temos mais isso. Agora, a grande questão, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, sustentar, né, tipo, ser um pouco mais regular nessa reta final do campeonato, né, porque vai ser brigado até o fim, e vai ser uma diferença muito pequena de pontos. É isso, esse é o vídeo de hoje, a gente vai trazer muito mais coisa por aqui, prometo falar de futebol de modo geral, não só de Flamengo e Palmeiras, né, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no vídeo, mas é isso, tamo junto, deixa o seu like, compartilha o vídeo com quem gosta desse conteúdo também.